Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre vida na Terra. Tá? Para falar sobre a vida na Terra, a gente precisa começar entendendo sobre a habitabilidade, né? Quais são as condições que permitem que a gente consiga ter vida num certo ambiente, num certo planeta? Né? Então, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é baseado no que a gente conhece, né? Porque para nós, embora se cogite que possa existir diferentes tipos de vida, a gente só conhece uma fórmula que deu certo, que foi a fórmula que deu origem ao ser humano. E mesmo assim, a gente não conhece todas as etapas, né? São teorias, especulações, né? Então, sobre as condições de habitabilidade, elas dependem, primeiro, da massa da estrela daquele sistema. Por quê? Porque é a massa que vai reger sobre a luminosidade e o tempo de vida da estrela. E o tempo de vida da estrela está ligado ao tempo de vida dos planetas, porque os planetas precisam da luminosidade da estrela, né, para que a vida se mantenha, para que exista energia para aquela vida. Então, se eu tenho uma estrela muito massiva, muito luminosa, então eu vou ter uma zona habitável que vai estar mais deslocada para mais longe da minha estrela central, né? No caso de uma estrela com uma luminosidade menor, de menor massa, né, essa zona habitável vai estar mais próxima da estrela. Então, a zona habitável, ela depende da massa da estrela, e a gente sabe que, por exemplo, para nós, aqui na Terra, né, a teoria de que a vida tenha surgido e quando a Terra tinha em torno de 800 de milhões a 1 bilhão de anos, então isso tem em torno de 3,8 bilhões de anos, desde que a primeira vida surgiu, o primeiro ser vivo surgiu, até chegar a uma vida complexa e o que se diz, né, hoje, que as pessoas dizem ser inteligente, né, que seria o Homo sapiens sapiens, levou 3,8 bilhões de anos para a gente chegar até onde a gente está. Então, demorou um tempo longo para a vida ir se especializando até chegar no homem, né? Então, é necessário um tempo. Então, se a estrela é uma estrela de alta massa, ela vai consumir. Lembra que a gente viu na aula de formação dos elementos químicos, se uma estrela é muito massiva, ela já não vai fazer a transformação do hidrogênio em hélio a partir de ciclo CNO, ou desculpa, a partir de cadeia próton-próton, ela vai fazer o ciclo CNO. E aí a taxa de reação é muito mais alta, né, do que a do ciclo CNO. Então ela vai passar menos tempo na sequência principal. Então ela vai ter menos tempo de evolução até morrer, né? Então a massa da estrela é importante e as condições de habitabilidade dependem dessa massa da estrela, tá? Bom, a zona de habitabilidade também depende de que exista nessa zona um planeta rochoso e que esse planeta, que tem uma superfície, né, seja capaz de manter água líquida durante a evolução da vida. Na fórmula do que a gente conhece, né, da vida que a gente conhece, os seres vivos precisam de água, seja em um certo momento da sua vida ou na sua vida inteira. Então, sempre, em algum momento ou na vida toda, esses seres vão precisar de água líquida. Então, o planeta tem que ser rochoso e manter a água líquida, né? O planeta também tem que ter um campo magnético que seja expressivo. Exatamente para quê? Para proteger a superfície desse planeta. Por quê? Porque a estrela, ela vai ter ventos, esses ventos estelares, eles vão chegar até ao planeta. Então, se esse planeta tem um campo magnético expressivo,
ele vai blindar, né, toda a sua superfície e proteger tanto dos ventos estelares quanto de raios cósmicos, né? E o planeta também precisa ser capaz de manter atividade geológica, porque a atividade geológica, o vulcanismo, ele vai, esse tipo de atividade acaba mantendo o equilíbrio do planeta. Então, é importante também manter a atividade geológica, né? Quais são as teorias que já existiram, né? As principais quais foram, né? As principais teorias que existiram sobre a origem da vida. A gente tem duas teorias que andaram muito juntas, né? Que era a teoria da geração espontânea, em que acreditava-se que a vida surgia de carne que apodrecia, de restos de material, de lixo, ou seja, a vida surgia espontaneamente de material inorgânico ou orgânico, né? E a teoria de que para que a vida existisse precisava de ter pais, né? Tem que ter um indivíduo ou dois indivíduos para que haja reprodução. Né? A teoria da geração espontânea, ela foi uma teoria bastante forte durante muitos séculos, né? Os primeiros escritos, né, dessa teoria da geração espontânea são de Aristóteles, 300, quase 400 anos antes de Cristo, mas também tem indícios de teoria da geração espontânea em material da China, na Índia, Egito e na Babilônia, né? E essa teoria da geração espontânea, ela começa a perder força com o médico Francisco Remy, em meados do século XVII, em que ele fez um experimento que era o seguinte, como está aqui mostrado nessa figura aqui de cima. Ele botou um pote com um pedaço de carne e ele fechou esse pote na boca, né? Pôs uma tampa de pano e fechou esse pote. Enquanto que no outro pote ele também botou um pedaço de carne e deixou a tampa aberta. E aí ele verificou que no pote em que a tampa estava aberta, moscas entravam, colocavam suas larvas e apareciam uns bichinhos. Então ele falou, ora, esses bichinhos não estão aparecendo do nada, são as moscas que estão botando seus ovos ali, né? Mas ainda assim as pessoas não acreditaram que a teoria da geração espontânea não funcionasse, que era falsa. Essa teoria, algumas pessoas ainda tentaram derrubar essa teoria, mas ela só foi totalmente derrubada no século XIX, com o experimento do Pasteur e do Tyndall. E esses experimentos, eles eram experimentos que foram feitos separados, eles fizeram independentemente, mas experimentos muito parecidos, que a fizeram acabar totalmente com a teoria da geração espontânea. Aqui tem um exemplo do experimento do Pasteur, né, em que ele coloca em um vidro um caldo, tipo uma sopa orgânica, né, um caldo. Ele, depois de botar esse caldo aqui, ele faz um gargalo no vidro, aquecendo esse pescoço do vidro, né? E aí depois ele aquece esse caldo. Então, esse caldo nutritivo ele é fervido e esterilizado. E depois ele é esfriado e vai ali resfriando e pode ficar muito tempo que não vai aparecer micro-organismo, porque os micro-organismos vão ter dificuldade de passar aqui nesse pescoço fininho, né? Mas ele fez 4 experimentos, e aí ele verificou, ele fez em 4 vidros diferentes, e ele verificou, bom, que ele quebrou o vidro, que os vidros estavam todos
sem micro-organismos por muito tempo, aí ele quebrou o primeiro vidro e viu que micro-organismos apareceram. Depois ele quebrou, depois de um tempo, o segundo vidro e micro-organismos apareceram. Então, ele provou que o micro-organismo só aparecia se ele quebrasse o vidro, ou seja, tinha que ter um agente externo que colocasse ovos ali para que aquilo ali criasse, entre aspas, uma vida nova, né? Não era uma geração espontânea, né? Tinha pais que criavam aqueles ovos, né? Bom, para falar um pouquinho sobre a história da Terra, que também é importante para a gente entender, né, a história da vida na Terra, a gente tem, na formação do nosso sistema, não sei se vocês lembram lá, quem já fez sistemas planetários, ou ouviu algum seminário sobre isso, né? Então, a gente tem lá, na formação do nosso sistema planetário, a nossa nebulosa solar, né? E essa nebulosa, ela vai contraindo, essa contração vai transformando energia gravitacional, né, em energia térmica, porque o material está caindo para o centro, então está aquecendo o centro da nebulosa. Ao mesmo tempo em que o material cai, a nebulosa gira, e enquanto ela gira, ela acaba funilando num disco, achatando num disco, né? Então, vai chegar uma fase em que eu vou ter a minha nebulosa, na minha nebulosa protoplanetária que a gente chama, né? Que é a nebulosa solar. Em alguma fase, eu tenho um material, muito material no centro, que é um material que vai formar estrela, né? E uma quantidade pequena de material distribuído num disco, tá? Que é o meu disco protoplanetário, tá? Bom, nesse disco tem poeira, nesse disco tem gás, nesse disco mais afastado da estrela tem gelo, os voláteis, né, vão estar mais afastados da estrela. Então, esse disco está girando e esse material, ele vai colidir, esse material, essas partículas de poeira que estão no disco, elas vão colidir umas com as outras. Essa interação inicial é uma interação elétrica entre elas, né? De atração elétrica entre essas partículas. Mas elas vão crescendo, aumentando de tamanho, e vai chegar um momento em que vai existir uma atração gravitacional entre essas massas que já estão maiores, né? Então, quando o planeta, quando o corpo, né, atinge em torno de 1/10 da massa da Terra, por exemplo, ele começa a ter um campo gravitacional que vai permitir aumentar a velocidade de acreção de matérias. Ele consegue atrair uma quantidade de matéria com uma velocidade mais rápida, né? Então, quando a Terra atinge 1/3 da sua massa atual, ela já tem um campo gravitacional que permite esse acréscimo rápido de matéria, né? E com os choques durante as colisões desse material, né, dos corpos, dos planetesimais que começam a se juntar para formar os planetas em si, com esses choques, a temperatura da superfície do planeta aumenta. E a gente tem que lembrar também que, naquela época, a gente tinha elementos radiativos em maior quantidade do que a gente tem hoje, porque eles já decaíram ao longo desses 4,5 bilhões de anos de formação do nosso sistema planetário, né? Então, naquela época, o próprio decaimento radiativo também aquecia o planeta, né? Então, esse corpo, ele acaba tendo um aumento muito grande de temperatura e ele vai perder os voláteis. Significa que ele acaba sendo fundido, esse corpo vai ser fundido e vai perder os voláteis, vai perder a água, vai perder a amônia, metano, isso tudo vai ser levado para longe
da estrela, para regiões mais longe da estrela, né? Quando o processo de acreção da Terra, né, cessa, a superfície da Terra é muito quente, da ordem de 1.000 a 1.500 graus Celsius, né? E, bom, se esse material está quente, o que vai acontecer? Ele está fundido, ele está derretido, ele está moldável. Então, significa que, como acontece com a estrela, o material mais pesado vai sempre para o núcleo. E o segundo mais pesado fica em cima desse núcleo. E o terceiro mais pesado fica na camada acima da que está acima desse núcleo. Tipo aquela casca de cebola que a gente vê nas estrelas, a gente vai ver aqui também, na formação dos planetas. Então, o planeta, por ter sido fundido, ele vai se diferenciar, o material mais pesado vai para o núcleo, que formou o nosso núcleo de ferro, níquel no nosso planeta, né? O material mais leve acaba flutuando para a superfície, formando a crosta. E a gente tem um material aí intermediário que vai estar formando o nosso manto terrestre. São várias as camadas que a Terra tem internamente, mas a gente pode, resumidamente, colocar em três grandes partes, né? Que é o núcleo, o manto e a crosta, tá? E quando esse material mais leve sobe para a superfície, ele carrega calor da Terra, o calor interno da Terra para a superfície. E esse calor acaba irradiando para o espaço. Então, o fato do material mais leve subir e levar o calor para a superfície começa a fazer com que a Terra comece a se esfriar. E a Terra vai se esfriando. Tá? Então, houve uma diferenciação que a gente chama no nosso planeta, onde a gente tem um núcleo metálico, um manto e uma crosta. Na Terra, a gente não conseguiu ainda estudar todas as camadas da Terra de forma direta. A gente não consegue cavar um buraco e ir estudando. Nem a crosta a gente chegou a estudar numa profundidade muito grande, tá? Mas muito do que a gente sabe vem dos meteoritos que caem na Terra, né? A gente tem meteoritos que são só de ferro-níquel, então, que seria, de acordo com os modelos, seria o núcleo de um asteroide ou de um planetesimal, que foi diferenciado, como a Terra foi. A gente tem os condritos ordinários, são meteoritos que não foram diferenciados, tá? Eles guardam ainda, ou sofreram pouca diferenciação, eles guardam o material que formou a Terra na sua forma, como a gente chama, pristina, ou seja, sem diferenciação, né? Os meteoritos metálicos já foram parte de um corpo que sofreu a diferenciação, então seria o núcleo. A gente tem meteoritos acondritos, que não têm os côndrulos. Os condritos têm côndrulos, não sofreram diferenciação. Os acondritos vêm de corpos que sofreram diferenciação, então foi derretido, não tem mais côndrulo. E esses acondritos, eles são parte da crosta, podem ter sido parte da crosta de um asteroide, por exemplo. E tem diversos tipos que esses tipos podem ser de profundidades diferentes dentro de um corpo parental desse meteorito, né? Então, a gente tem meteorito misto, onde aparece tanto material do núcleo quanto material rochoso, tanto níquel, ferro-níquel, né? Quanto ferro-níquel em grande quantidade, né? Quanto rochas, são os meteoritos mistos. E isso tudo faz a gente entender um pouco a história até do nosso próprio planeta, né? Então, a gente vai tentar responder aqui como a partir de uma massa rochosa
a Terra evoluiu até um planeta vivo, com continentes, oceanos e uma atmosfera, né? Então, só mostrando aqui, durante a diferenciação, um esqueminha só bem simples, né? Então, você tem aqui, durante a diferenciação, o ferro que vai afundando para o núcleo, né? O material mais leve que vai subindo e com ele vai levando calor e vai resfriando a Terra, né? E a Terra, no final, apresenta essa estrutura zoneadas, né? Onde você tem aqui a zona do núcleo de ferro sólido, que é o núcleo interno. Você tem um núcleo de ferro líquido, que é o núcleo externo. Você tem um manto, e o manto também é dividido em manto inferior, manto superior, mas não vou falar disso aqui. E a crosta, tá? Mas, basicamente, a gente pode falar que é o núcleo, o manto e a crosta, ok? Bom, a Terra vai se resfriar e uma grande parte dela vai solidificar e forma esse planeta que vai ter mais ou menos aí essa estrutura com 3 principais camadas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, se você pega a Terra inteira, né, a quantidade de ferro na Terra inteira é muito grande, porque a gente tem um núcleo de ferro e níquel, né? Mas é muito mais ferro do que níquel, né? Os meteoritos metálicos, eles têm muito mais ferro do que níquel. Poucos são os que têm uma quantidade de ferro próxima de níquel, mas a maioria eu vou ter 95% de ferro, 5% de níquel, 90 para 10, 75 para 25 já é incomum, mas você vai ver. Mas a maioria é muito mais ferro do que níquel, né? Então, se eu considero a Terra inteira, eu tenho muito ferro, eu tenho muito oxigênio, em torno de 35% de ferro, em torno de 30% de oxigênio, em torno de 15% de silício, 13% de magnésio. Esses elementos são elementos que estão nos minerais dos meteoritos condritos ordinários, que não sofreram diferenciação. Eu vou ter os óxidos de silício, silício, oxigênio, com ferro e magnésio. Eu tenho outros também, mas esses são em grandes quantidades também. As olivinas, vou ter nos piroxênios também, silício, oxigênio, cálcio, mas você vê que a quantidade desses elementos é bem menor. Alumínio, cálcio, enxofre, níquel é baixa, né? Quando a gente vai para a crosta da Terra, essa parte mais superficial, que é onde a gente pisa, essa estrutura muda, né? Essa quantidade de elementos, esse percentual muda. Então, na nossa superfície, o que a gente mais tem não é ferro, é o oxigênio. Depois vem o silício, alumínio, um pouco de ferro também, magnésio, mas magnésio tem em torno de 4%, o alumínio está dominando aqui, depois cálcio, potássio, sódio e outros, né? Porque aqui na crosta a gente vai ter os minerais mais leves, né? Bom, então essa fusão primitiva acabou promovendo a formação da crosta da Terra e dos continentes. Os mais leves foram se concentrar em camadas mais externas e permitiu que, pelo menos, os gases mais leves escapassem do interior. E esses gases formaram grande parte da atmosfera e dos oceanos da Terra, tá? A Terra ela não se formou com a mesma composição do Sol, por quê? Porque lembra o seguinte,
nós estamos aqui, primeiro, muito perto da estrela, tá? Comparado com Júpiter e Saturno, por exemplo. Então, quando a gente, por estarmos muito próximos da estrela, quando o planeta, nosso planeta estava se formando, ele não conseguiu segurar o gelo dos voláteis. Então, água não condensou na temperatura em que a gente estava aqui na órbita da Terra. Metano não condensou, amônia não condensou, nada disso condensou na nossa superfície, porque está quente demais. Quando a gente sai mais para fora do nosso sistema solar, que a gente passa o cinturão de asteroides, a gente já tem uma condição fria o suficiente para que os voláteis absorvam no grão. Então, quando Júpiter, Saturno foram formados, Urano, Netuno, naquela região tinha volátil pra caramba, e esse volátil grudava na superfície e virava um gelo. Então, eu tinha mantos de gelo, ok? Então, lá na região de Júpiter e Saturno, eu tinha muito mais material para ser agregado do que eu tinha perto do planeta, perto da estrela. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles se formaram apenas com os refratários, com os elementos, com os materiais em que se solidificavam a essa temperatura que estava naquela região, né? Já Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, para lá, né, do cinturão de asteroides, eu já tenho temperatura fria o suficiente para que o planeta se forme também com gelo. E esses planetas agregaram gelo. E por terem agregado gelo, e o gelo, além de ter agregado massa a esses planetas, ele também ajudou como é a palavra? Eu esqueço às vezes as palavras. Mas o gelo acabou dando uma liga, né? Para que esse material ficasse ali juntinho, né? Durante as colisões. E mesmo aquecendo nos choques e aquecendo localmente, esse gelo acabou sendo agregado ao planeta, resfriando, mesmo que aquecido, o planeta segura o material e resfria, né? E por conta disso, esse planeta, os planetas depois do cinturão, eles conseguem agregar mais massa, porque eles foram se tornando maiores mais rapidamente, então eles agregaram mais massa rapidamente e eles conseguiram agregar o hidrogênio e o hélio que tinha gás de hidrogênio e hélio no meu disco protoplanetário. O meu disco protoplanetário, ele tinha o hélio e o hidrogênio da minha estrela. Só que perto do Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, esses planetas não conseguiram segurar esses elementos porque eles são muito leves. Os planetas gigantes, eles tinham massa para segurar esses elementos leves na sua atmosfera. Então, a Terra não se forma com a mesma composição do Sol, porque ela não consegue segurar esses voláteis, hidrogênio e hélio não conseguiu segurar, mas os planetas gasosos, eles já vão segurar esses elementos. Eles já vão ter tamanho suficiente para que a velocidade de escape nesse planeta seja maior do que a velocidade de escape do hidrogênio e hélio, então, neles, né? Então, o hidrogênio e hélio fica preso nesses planetas. Nós não conseguimos fazer isso. Então, quando a gente tinha lá hidrogênio e hélio no nosso disco protoplanetário, em torno do nosso planeta, mas quando a estrela central, o Sol, né, ele começa as reações nucleares, ele acaba expulsando, então a própria radiação vai expulsar esses gases para longe. Então, existe uma fase da estrela, quando ela está nessa fase inicial, em que a pressão da radiação vai expulsar os gases
do disco. Os gigantes, eles conseguiram segurar esse gás. Então, o que estava em torno foi embora, mas na atmosfera eles seguraram, ok? Bom, essa Terra está resfriando, então o vulcanismo está super ativo na nossa Terra primitiva, né? Então, os gases começam a sair, assim como rocha derretida, né? O magma também começa a sair do interior da nossa Terra, né? E aí, esses gases acabam indo parar na atmosfera da Terra, tá? E depois eles vão contribuir para os oceanos, né? Então, os vulcões, né, vão trazer rocha muito quente, derretida, líquida, né, para a superfície, tá? Então, a gente vai ter diferentes tipos de rochas agora que vão sendo processadas, né? E eu vou ter escapando desses vulcões hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, água. Esse hidrogênio vai escapar porque a Terra não vai conseguir segurar, mas a Terra vai segurar o nitrogênio. Quanto mais pesado, mais a Terra vai segurar. Então, ela vai segurar o nitrogênio, ela vai segurar o dióxido de carbono, ela vai segurar os vapores de água, tá? Bom, como a nossa temperatura aqui, ela é uma temperatura ótima para que a água fique líquida na superfície, essa água que evaporou acaba se tornando líquida e formando os oceanos. E esse dióxido de carbono que vai para a atmosfera, ele também vai ser diluído nos oceanos. Isso é muitíssimo importante, esse fator água líquida foi importantíssimo. Esse fator foi um fator muito importante para a formação de vida. Por quê? Primeiro, porque a vida precisa de água, vida como nós conhecemos. Mas, mais do que isso, ele regulou uma temperatura ótima para a gente. Por quê? Porque esse dióxido de carbono que foi para a atmosfera, ele acabou também sendo diluído nos oceanos. Então, diminuiu a quantidade de dióxido de carbono da minha atmosfera. E, por causa disso, o nosso planeta acaba não tendo o efeito estufa que teve em Vênus, e tem até hoje, que aquece tanto aquele planeta. Vênus, ele é mais quente que Mercúrio, por causa do efeito estufa, exatamente por causa do efeito estufa. E ele está mais longe do Sol do que Mercúrio, mas ele é mais quente, né? Ele demora a resfriar. Mercúrio tem regiões frias, porque a rotação dele é tal que ele tem um lado que fica virado para contra o Sol, onde você tem regiões muito frias, né? Você tem condição de ter água em Mercúrio congelada, em regiões que você não tem, o Sol não bate. Enquanto que em Vênus eu não tenho isso, porque é muito quente por causa do efeito estufa, né? Então, o fato da água ser líquida foi primordial, tá? Bom, e aí com com esse vulcanismo, né? Esse material foi jogado para a atmosfera. Então, a minha atmosfera vai ser agora rica em nitrogênio, água, CO2, H2S, CH4, metano, amônia. Repara que eu ainda não tenho oxigênio. Então, eu não tenho como, as minhas moléculas não têm como sofrer oxidação, tá? Então, elas não vão ser destruídas pela oxigenação ou pela oxidação, tá? Esse degasamento, né, alimentou a atmosfera durante cerca de uns 100 milhões de anos, depois da formação da Terra, tá? Para a formação de moléculas complexas, eu preciso de energia de radiação de comprimentos de ondas menores que 2.200 angstroms, ou seja, radiação ultravioleta.
comprimento de onda menor que 2.200 angstroms, já estou falando de radiação ultravioleta. Então, eu tinha isso na Terra. Eu tinha os relâmpagos acontecendo e eu tinha a luz solar. Lembra que não tem o oxigênio, então ainda não formei ozônio, então não formei minha camada de ozônio. Então, a minha Terra não tinha proteção para o ultravioleta, né? Então, eu tinha na Terra energia para que moléculas complexas fossem formadas através de reações químicas naquela época, né? Bom, a gente tem aí algumas hipóteses para a origem da vida. Eu vou falar para vocês as mais aceitas, né, e as mais estudadas. A primeira vez que a gente começa a ter hipóteses de origem da vida a partir de material inanimado, né, a partir de material inorgânico, você chegar a moléculas orgânicas e a estruturas de seres vivos, a primeira teoria conhecida vem a partir de Oparin e de Haldane. Eles também criaram essa teoria independentemente, mas ficou conhecida como hipótese de Oparin e Haldane, né? Nessa hipótese, eles sugerem que a vida surgiu a partir de moléculas simples, como CH4, CO, CO2, essas moléculas que estão aqui, né? Então, a partir dessas moléculas simples, moléculas mais complexas foram sintetizadas naturalmente. Que moléculas são essas? Aminoácidos, açúcares, lipídios, né? E a partir dessas biomoléculas formadas, eu vou formar biopolímeros. Então, o que seriam os biopolímeros? Lembra o que são polímeros? Por exemplo, se eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho um dímero de água. Se eu tenho 3 moléculas de água, eu tenho um trímero de água. Se eu tenho 4 moléculas de água para cima, eu tenho um polímero de água. A gente fala muito em polímero de carbonos, né? Se formam muito polímeros de carbono. Mas eu posso ter dímero, trímero de outras espécies também, né? Não apenas de hidrocarbonetos. Então, na hipótese de Oparin e Haldane, a gente vai ter, a partir das biomoléculas, a síntese dos biopolímeros, né? E aí eu vou ter vários aminoácidos juntos, vários açúcares juntos, vários lipídios juntos, formando uma molécula maior. E esses biopolímeros, segundo a hipótese de Oparin e Haldane, esses biopolímeros vão formar estruturas coacervadas. Aqui, gente, está faltando um O, tá? Eu tirei isso aqui daquele livro de astroquímica, mas ele está com um errinho aqui, tá? Estruturas coacervadas, tá? Que seriam as células que viriam a construir aí as minhas células, tá? Essas estruturas coacervadas, minhas células primordiais, né? Essas estruturas coacervadas podem ser constituídas de lipídios, de peptídeos, de proteínas, e elas vão vir a partir dos biopolímeros, que vieram dos aminoácidos, ou dos lipídios, ou dos açúcares, das biomoléculas, que vieram dessas moléculas menores, tá? Em algum momento, houve, né, reações químicas dentro dessas estruturas coacervadas, e elas evoluíram até que surgiu o primeiro ser vivo na Terra, em torno de 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás. E a partir daí veio toda uma evolução dos seres vivos, como proposta pelo Darwin. Mas isso tudo foi teórico, isso foi uma teoria sem demonstração experimental. Então, a confirmação dessa teoria veio a partir dos experimentos de Milley e Urey.
Então, no experimento de Miller e Urey, eles fizeram uma simulação de como seria a nossa Terra, a atmosfera da Terra, sendo irradiada por algum tipo de energia, que eles usaram uma descarga elétrica para simular essa energia, e tendo um oceano, onde esse oceano fazia a água, o vapor de água, circular, né? E eles demonstram, aqui tem um esqueminha, né? Então, aqui seria o nosso oceano, né? Então, com aquecimento, essa água do oceano evapora, vai para a atmosfera, e lá na atmosfera ela vai sofrer aí efeitos da radiação, então, como raios, por exemplo, né? Ou a radiação ultravioleta. Essa atmosfera é composta pela atmosfera primordial, ou seja, metano, NH3, amônia, né? Hidrogênio. E reações químicas vão acontecer aqui formando outras moléculas. Essas moléculas formadas, mais pesadas, elas iam para a direção desse tubo em que você tem água fria passando por ele. Então, esse gás aqui nessa câmarazinha aqui de vidro, ele acabava condensando, e esse material condensa e vai vir para esse trap aqui, né? O trap os traps em geral, em laboratório, um trap, ele é uma região muito fria em que você consegue segurar o material por adsorção, né? A gente faz muito trap de nitrogênio líquido para segurar material ali naquela região. E eles acabaram verificando a formação de várias moléculas orgânicas. 15% do carbono foi transformado em molécula orgânica, sendo que 2% era só aminoácido. 2% do carbono da atmosfera rapidamente foi transformado em aminoácido, que é a base das proteínas da nossa vida, né? Então, foi o primeiro experimento em que eles demonstraram aí, a partir de moléculas bem simples, a formação de moléculas orgânicas importantíssimas para a vida, como os aminoácidos. Então, eles formaram glicina, alanina, entre outros orgânicos importantes, né? Em relação à atmosfera primordial da Terra, existe ainda controvérsias aí se ela era realmente redutora, fracamente redutora, neutra ou ainda oxidativa, tá? Então, muitos experimentos têm sido realizados considerando a química prebiótica. E a maioria deles, os principais, levam em conta experimentos de reações químicas, né, com misturas gasosas, ou reações em estado sólido, ou ciclos de hidratação e desidratação, e reações em solução aquosa hidrotermais. Eu vou falar aqui para vocês 2 tipos deles, que são as reações com misturas gasosas e reações em estados sólidos, que eu acho bastante interessantes, né? Essas misturas gasosas foram as primeiras reações que foram feitas, e hoje em dia são feitas ainda estudos a partir de reações em fase misturas, né, em fase gasosa, não só para a Terra primordial, mas também para luas, para outros ambientes, né, ou simulando até exoplanetas, tá? Embora a gente não tenha a composição de exoplanetas, né, mas a composição, como a gente sabe, é fácil saber, nem tão fácil, né? Mas é bem mais fácil saber a composição aqui no nosso sistema solar, né? Mas não é uma coisa fácil de descobrir em exoplanetas. Mas mesmo assim, o pessoal simula ainda algumas atmosferas, né? Mas para fazer esse tipo de experimento, a gente precisa entender
e lembrar qual tipo de atmosfera que a gente quer trabalhar. Se a gente quer trabalhar em atmosferas primordiais, atmosfera primordial da Terra, eu preciso de usar as moléculas que acredita-se estiveram, né, na atmosfera primordial da Terra, tá? E que fontes de energia que eu vou usar para irradiar essas moléculas? Fontes de energias que vão simular a energia que eu tinha na Terra naquela época. Então, pode ser ondas de calor, radiação ultravioleta e a própria descarga elétrica, que foi muito usada no início, né? As reações em estado sólido também são importantes, porque lembra que eu falei para vocês que as superfícies, elas são maravilhosamente lindas e que muitas das vezes elas são necessárias para catalisar reações? Então, é o que vai acontecer aqui também, né? Então, reações para formar ligação peptídicas, elas não são favorecidas no meio aquoso. Então, as ligações peptídicas são as ligações entre a parte ácida de um aminoácido e a parte amina de outro aminoácido. Tá? Então, aqui tem um exemplo ó, de uma ligação peptídica. Então, aqui eu tenho um aminoácido, olha aqui. Lembra o que é um aminoácido? Um aminoácido é uma molécula orgânica em que eu tenho uma parte da minha molécula, uma amina, um grupo amina, tá vendo esse NH3 aqui? E eu tenho uma parte ácida, que é do ácido carboxílico. Lembra o ácido carboxílico lá da química orgânica? O ácido carboxílico eu tenho que ter um carbono, uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio de um lado, e uma ligação simples do oxigênio com o hidrogênio nesse outro lado do carbono. Isso, e essa ligação C dupla O, COH tem que estar na extremidade, né? Porque o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, 1, 2, 3, e aqui a quarta com outro carbono. Esse R indica só que eu posso ter um outro radical aqui, uma cadeia de muitos átomos de carbono, tá? Mas eu tenho que ter essa parte amina e eu tenho que ter essa parte ácida, tá? A ligação peptídica vai acontecer quando o hidrogênio da parte ácida sai, o hidrogênio da parte amina sai, e eu vou ter a ligação aqui desse meu carbono com a dupla O nesse nitrogênio. Então, o OH sai daqui, esse H sai daqui, esse N junta com esse C. O que vai acontecer com esse O e com esse OH daqui, né? E esse H daqui vai virar água. Tá? Então, sempre que eu tenho uma ligação peptídica acontecendo, eu vou ter a formação de água. Tá? Esse tipo de ligação peptídica, esse tipo de reação, ela não é favorecida em fase aquosa. Tá? Ela não é favorecida numa solução. Então, a gente precisa aí, ó, das rochas para que essa ligação aconteça. E da onde vem essa energia para que essas reações em estado sólido aconteçam? Essa energia pode vir do derramamento de lava, que vai aquecer o solo, e aí vai liberar energia que pode ser utilizada para reação química. Pode ser a partir do impacto de cometas e de meteoritos, que também vai aquecer, vai liberar calor. E esse calor pode ser utilizado em reações químicas, né? E aí eu vou formar, através de ligações peptídicas, os polímeros. Ok? Então, isso aqui eu já falei, né? A formação desses polímeros não é favorável termodinamicamente em solução aquosa. Então, a gente precisa de ter uma superfície para que ela aconteça, né? Então, a gente pode ter aí, se a gente tiver o aquecimento de um mineral, de um sólido, né? Que nesse caso seria uma rocha. Então, um mineral. E um aminoácido sem presença de água,
aminoácidos, né, moléculas de aminoácidos, eu teria como condições de formar as ligações peptídicas e os biopolímeros, tá? Já foram feitos estudos em várias superfícies, em rochas, por exemplo. Quais seriam as melhores rochas para fazer isso? As melhores rochas para fazer isso seriam meteoritos, né? Por quê? Porque nós na Terra, agora, nós temos muitos minerais, que a Terra já sofreu diferenciação, ela já recebeu magma lá de baixo, que veio aqui para cima, choques entre continentes, que também e rupturas entre continentes, que também trouxeram material lá de baixo, mas e esses materiais sofreram metamorfismo, mas no início não existiam tantos minerais na Terra como existe hoje, né? Então, se eu vou fazer um estudo de reação em estado sólido para a origem de vida na Terra, eu tenho que usar rochas, minerais que existiam na Terra naquela época, né? E já foi mostrado que a temperatura em torno de 160 a 210 graus Celsius foi possível obter peptídeos de até 25.000 Daltons. Então, isso seria o mesmo que eu tenho em torno de 250 aminoácidos formando uma cadeia gigantesca ligados por ligações peptídicas, né? Se eu levo em conta aí um peso médio de 100 Daltons, 100 unidades de massa atômica para cada aminoácido, tá? Também já verificaram que para temperaturas mais baixas também se formam pequenos aglomerados de moléculas, como dímeros e trímeros. Então, já foi formado dipeptídeos, tripeptídeos a temperaturas relativamente baixas, né, em torno de 60 ou 50 graus Celsius, quando esses aminoácidos são aquecidos nos minerais, tá? Bom, e aqui só para dizer que, como eu já tinha falado, né, um pouquinho, eu falei sobre isso, os minerais, eles sempre existiram na Terra, então ele vai ter um papel importante na origem, provavelmente, de vida na Terra. Eles podem catalisar reações químicas, eles podem pré-concentrar moléculas por adsorção, né? Eles podem proteger as moléculas da degradação pela radiação ultravioleta, porque ele tem sítios que as moléculas podem entrar, né, e se proteger da radiação ultravioleta. Então, a facilidade de mobilidade por difusão dessas moléculas na minha rocha, né? Então, pode difundir para catalisar a reação, proteger da radiação ultravioleta e da quebra devido a contato com a água, hidrólise, né? Então, só lembrando que, logo no processo de formação da Terra, qual que era o material que formava a Terra? Era o material dos condritos ordinários, condritos primários, condritos carbonáceos, condritos ordinários. Então, condritos, aqueles que tinham côndrulos, que não tinham sido diferenciados ainda, né? Então, mais de 4,56 bilhões de anos, o que a gente tinha era planetesimais, né? Então, quais os minerais presentes nesses condritos primários? Olivina, piroxênio, ligas de ferro-níquel, que a gente chama de ferro-níquel metálico, né? O ferro metálico está vindo com níquel, sulfetos de ferro, as inclusões ricas de cálcio e alumínio, que o pessoal chama de CAIs, né? Então, existiam em torno de 60 espécies de minerais nessa época, tá? Bom, depois, quando a Terra já tinha aí uns 100 milhões de anos, a gente já vai para uma quantidade em torno de 250 espécies de minerais. Então, já começa a sofrer as diferenciações, então a gente já começa a ter aí as alterações dos minerais por causa da água, do calor,
né, e da própria diferenciação da nossa Terra, né? Depois a gente tem aí a evolução nos primeiros 560 milhões de anos, a gente já começa a ter aí a evolução das rochas ígneas. Então, o vulcanismo, liberação de gases, hidratação, e aí a gente já começa com outros tipos de minerais. E aí nessa fase, há 4 bilhões de anos atrás, a gente já vai ter aí em torno de 350 a 500 minerais. Hoje está em torno de 4.100 minerais já descobertos na Terra, tá? Mas isso tudo foi evoluindo, tá? Existem teorias que mostram que atribui ainda aos minerais um papel mais importante ainda na origem da vida, porque como eles conseguem absorver as moléculas, eles poderiam disponibilizar condições para que se criasse um código genético primitivo e funcionassem como membranas para os coacervados e também trazer energia para o próprio metabolismo desse material, né? Então, existem estudos que mostram que alguns minerais poderiam ter sido membranas primitivas de células, como argilas, por exemplo, né? Então, aqui ó, é um esqueminha, né, mostrando que eu poderia ter moléculas aqui nessa argila, e essas moléculas poderiam formar polímeros, né? E elas ficariam protegidas e poderiam reagir dentro dessas argilas. Então, poderiam servir como uma membrana que protege a minha célula primitiva, né? E os minerais também podem fornecer as condições para que o metabolismo aconteça. Todo ser vivo, ele precisa de energia do ambiente, né? Nós, os homens, né, nossa espécie, nós somos organismos heterotróficos, nós precisamos de proteínas, de lipídios, de açúcares que vêm prontos, né? Moléculas que já vêm prontas. Existem organismos, como as plantas, por exemplo, que são autotróficos, que eles vão sintetizar compostos orgânicos a partir de dióxido de carbono ou de algum tipo de molécula de carbono, né? Então, a gente precisa que essa energia venha de algum lugar, né? Em 1988, esse carinha aqui, Baster-Schauser, acho que é isso assim que fala, gente. Não tenho certeza, não. Ele propôs um mecanismo de metabolismo autotrófico baseado na formação da pirita. Pirita, que é esse sulfeto de ferro aqui, FeS2, é também conhecido como ouro de trouxa, porque é uma pedra bem amarela, bem cor de ouro, assim, chamativa. Tem gente que achava que era ouro, né? Mas não é, é ouro de trouxa, que ficou o nome, né? Então, a partir da perita, que está presente, né, nos minerais, a gente tem minerais de perita, a gente podia, a partir do sulfeto de ferro, formar a pirita, e nessa transformação, a gente tem liberação de elétrons, tá? E esses elétrons vão ser utilizados para a redução do CO2. E aí eu tenho energia aqui a partir desses elétrons, tá? E eu tenho também aqui, ó, a partir desse CO2, né, de CO2 que está no meu ambiente, então o CO2, o sulfeto de ferro, o sulfeto de hidrogênio, eu vou ter a formação aí do ácido succínico, que é uma reação termodinamicamente favorável. Então, isso demonstra que eu posso ter aí um mecanismo de metabolismo na minha rocha, a partir dos minerais, a partir do mineral sulfeto de ferro,
consumindo CO2. Então, nesse metabolismo mineral, eu consegui a energia aí para o meu ambiente, para o meu mecanismo, tá? E experimentos de vida fora da Terra? Bom, a gente tem experimentos de vida que são feitos também, levando em conta, né, outros ambientes que não a Terra. E eu vou mostrar para vocês aqui um único experimento que foi feito pelo grupo, mas existem muitos outros, tá? Então, eu vou mostrar um que foi feito pelo grupo que eu trabalho, que eu participei, que foi fotoprodução de biomoléculas na atmosfera de Titã, usando raio-x. Então, para isso, a gente usou uma câmara de vácuo, tá vendo aqui, ó? Então, uma câmara onde a gente botou aqui um substrato na temperatura de 12 kelvins. Esse substrato era de cloreto de sódio, mas esse cloreto de sódio ele não vai reagir com as moléculas, ele está ali só como um grão. Tá? E foi escolhido o cloreto de sódio porque ele é transparente no infravermelho, porque eu preciso detectar a radiação que sai, que atravessa esse filme e esse cloreto de sódio. Então, eu preciso de um substrato que seja transparente ao infravermelho, por isso que foi usado cloreto de sódio. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente simulou uma atmosfera de Titã aqui nessa câmara anticâmara, e a gente colocou ali 95% de nitrogênio, N2, gás, tá? 5% de metano, que é basicamente a atmosfera de Titã. Metano, nitrogênio, em torno de 95%, e tem traços de outras moléculas em Titã, né? Algumas nitrilas, a água. Essa água a gente simulou. Na verdade, a gente não colocou água na câmara. A câmara, ela tinha uma pressão de água, porque as câmaras de vácuo, elas não são vácuo puro, né? Elas têm uma contaminação. Quanto menor a pressão dessas câmaras, menor a contaminação, mas sempre vai existir, porque eu não estou falando de vácuo absoluto, né? Então, essa câmara, ela trabalhava a pressão de 10 a menos 8 milibar, e esse nitrogênio e esse metano estava na pressão de 10 a menos 6 milibar, 100 vezes maior do que a pressão da água. Então, a gente estava aí introduzindo uma mistura de N2 com CH4, e sendo que essa mistura era 100 vezes maior do que a impureza da água na câmara. Então, essa água em pequena quantidade, comparado com a atmosfera, estava simulando eventos cometários, cometas que caem e levaram água para a superfície de Titã. Tá? Então, nosso experimento tinha 95% de nitrogênio, 5% de metano e traços de água. Nós incidimos, então, primeiro a gente fez o seguinte, a gente criou, deixou essa atmosfera aqui, durante 73 horas, a gente foi jogando nessa pressão de 10 a menos 6, um pouquinho, né, desses gases nessa câmara, e aqui estava muito frio, muito gelado, então esses gases, quando chegavam nesse substrato aqui, eles absorviam e viravam filme, um filme de gelo a 12 kelvins, tá? Então, a gente fez aí um espectro no infravermelho, sem ter irradiado, sem ter feito nada. Deixou o gelo ser formado e fez um espectro. Depois, a gente irradiou o gelo, fez um outro espectro. Irradiou de novo, fez um outro espectro. E a gente ficou vendo a variação do espectro conforme a gente ia irradiando esse gelo. Então, isso simulou, durante 73 horas de experimento, nós simulamos 7 milhões de anos de radiação em Titã. Tá? E aí, através
dos resultados, então aqui, ó, se você olhar, a gente tem um espectro em vermelho, que foi 1 hora depois da primeira irradiação, tá? O N2 e o CH4, eles não aparecem no espectro infravermelho. E como eu tinha pouquíssima água, eu também não vou ver com 1 hora de radiação, eu não vou, com 1 hora de experimento, eu não vou ver isso no espectro infravermelho. Então, eu não consigo ver no infravermelho N2 nem CH4 e não consegui ver a água também. Não dá para ver N2 e CH4. Eu vou explicar isso para vocês depois, quando eu for falar dos espectros de moléculas, tá? 5 horas depois, esse espectro em azul. A gente já começa a ver bandas aparecerem, porque novas moléculas estão sendo formadas. E aí a gente vê a assinatura dessas moléculas. Depois de 40 horas de radiação, você vê que as intensidades de banda aumentam e eu tenho também mais bandas que não apareciam antes. E aí, se você olha aqui, ó, eu tenho a formação de CO2, lembra que só tinha metano, N2, nitrogênio gasoso, e traços de água, né? E aí eu vou formar CO2, eu vou formar anéis aromáticos contendo carbono e nitrogênio. Eu vejo o sinal da ligação C-dupla-C e da C-dupla-N, ou seja, são anéis e ligações até poderia ser de cadeia aberta também, alifáticos. Eu vou ter alifáticos aqui, ó, sinais de alifáticos aqui, CC e CN, né? Formação de CO, formação de HCN. HCN já foi mostrado que pode formar diversas moléculas orgânicas, né? Formação de OCN-, ou seja, íons negativos também. Né? Então, depois de 73 horas de radiação, que simulou 7 milhões de anos de radiação solar em Titã, a gente forma vários tipos de moléculas. Só que a gente não tem como saber exatamente que moléculas foram formadas, porque o infravermelho, ele me dá grupos funcionais. Tá? Quando eu tenho uma mistura de muita coisa, é complicado de saber exatamente que molécula que tem. Aí, o que a gente fez? A gente pegou esse gelo, que estava 12 Kelvin, lá dentro da câmara de vácuo, e a gente esquentou. Por quê? Porque a gente queria que o gelo fosse embora para a gente ver se ia ter o resíduo. O resíduo, para nós, seria como tólens de Titã. Né? O material aerossol da atmosfera de Titã, ele é processado pela radiação e as partículas mais pesadas acabam caindo e dando essa cor alaranjada dele, que é esse tólens amarronzado, né? E a gente queria saber se a gente ia conseguir formar tólens. Então, a gente aqueceu, então aqui é 15 Kelvin, vermelho, depois a 200 Kelvin, a gente vê que as intensidades caem muito, então tem moléculas que são muito voláteis, vão embora a 200 kelvins, ó, essa aqui em vermelho estava 15 Kelvin. Em azul, eu já não vejo essa banda intensa de CO2 nem de CO, porque essas moléculas elas vão para a fase gasosa muito rapidamente com aquecimento, né? Então, você já começa a ver que some. E a 300 kelvins, que é a temperatura de sala, né? Temperatura ambiente, a gente deveria não ver nada, né, se não tivesse formado tólens, porque todo o gelo ia ter ido embora. Mas não, formou um resíduo sim, que é esse espectro preto aqui. Então, você vê que tem bastante bandas, né? E bandas de moléculas aqui com ligação dupla entre carbonos, ligação dupla entre carbono e nitrogênio. Ou seja, será que formou amidas? Será que formou aminas? Tem anéis aromáticos aqui, ó, tá vendo? Essas estruturas aqui são assinaturas de anéis aromáticos. Então, alguma coisa
ficou grudado ali e formou um tólin, simulando o tólin de Titã. Então, a gente levou isso para o laboratório e fizemos 2 outras análises, que foi a cromatografia e a ressonância magnética, né? E nas 2, nós observamos que houve formação de adenina, que é uma base de DNA. Então, a adenina, ela foi formada a partir da simulação da atmosfera de Titã. Então, ela poderia ser formada, sim, na atmosfera dessa lua de Saturno. Bom, segundo a paleontologia, há evidências de vida na Terra desde 3,8 bilhões de anos, como eu falei para vocês. E essa vida vem através de fósseis microscópicos de bactérias e de algas, né? Então, foi muito rápido, desde a formação da Terra até o primeiro surgimento dos primeiros seres. Então, em torno de 800 milhões a 1 bilhão de anos após a formação da Terra, a gente já tem a formação de vida, né? De vida comprovada. Isso foi muito rápido, em torno de 200 a 400 milhões de anos após a crosta ter se resfriado. Então, foi rápida a evolução, desde molécula até a vida. E essa transformação, essa evolução para a formação de seres mais complexos, para chegar até o homem, foi mais lenta, né? A gente tem aí, para formar uma vida complexa, foi inteligente, dentro do que se chama de inteligente, né? Se considera, foi mais devagar. Aqui só mostrando para vocês, quando, aqui eu botei os 3 planetas, né? Vênus, Terra e Marte. Quando houve, só para mostrar para vocês as diferenças, né? Quando houve esse degasamento aí de material do interior do planeta para a atmosfera, tanto Vênus, quanto a Terra, quanto Marte, sofreram esse degasamento. E esse degasamento levou para a superfície desses planetas uma quantidade parecida de gases. Então, água em torno de 58%, CO2 em torno de 23%, o SO2 em torno de 13%, nitrogênio em torno de 5% e outros elementos, outros gases e moléculas, né? Mas repara que em Vênus, o CO2 ele dominou na atmosfera. Por quê? Porque Vênus, por ter dominado o CO2 na atmosfera, ele aqueceu tanto que Vênus não segurou a água. Então, a água de Vênus evapora. Então, em Vênus, eu já não vou ter água, como eu vou ter na Terra. Então, essa água toda vai embora da atmosfera de Vênus, tá? E essa atmosfera, no final, vai ser dominada por CO2, tendo ainda ácido sulfúrico, né, desse CO2 que reagiu com a água, que vai estar lá na minha atmosfera, né? O N2 vai embora. Quando eu chego aqui em Marte, a mesma coisa vai acontecer em Marte. A Marte, ele tem massa menor, então ele não consegue segurar a água líquida. Ele tem uma parte da água, vai virar gelo, e aí ele segura essa água de lado. Aí ele segura. Mas a água líquida ele não consegue segurar. Então, eu vou ter em Marte, eu vou ter uma atmosfera muito tênue, porque Marte não consegue segurar uma atmosfera como a Terra conseguiu, como Vênus conseguiu. E essa atmosfera, ela é uma atmosfera rica em CO2. Tá? No caso da Terra, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, a água ela vai para os oceanos. E quando ela vai para os oceanos, esse CO2 também vai para os oceanos. Tá?
e ele acaba ajudando, né, na própria formação, na própria fotossíntese depois dos seres, né, que acredita-se estavam nos oceanos no início na origem da vida da Terra, né? E aí a Terra vai ficar aí com uma quantidade de nitrogênio muito grande, que é a quantidade que a gente tem hoje aí de nitrogênio de 78%, né? Na nossa Terra quente. Depois essa atmosfera vai mudar mais ainda, né? Quando a vida surge, essa atmosfera da Terra vai mudar. Então, eu tenho uma atmosfera espessa aqui para Vênus e Terra, e eu tenho uma atmosfera fininha em Marte. E veja como que essas atmosferas evoluíram diferentemente, por causa das condições em cada uma dessas regiões desses planetas, né? Então, aqui só contando um pouquinho a história da atmosfera da Terra. Então, a Terra, ela segurou alguns gases que vieram do próprio disco protoplanetário, né? Ela deixou escapar o hidrogênio e o hélio para o espaço. Então, essa primeira atmosfera que a gente chama de atmosfera primária da Terra, que tinha lá o hidrogênio e hélio, quando a estrela varre para longe, ela vai acabar com essa atmosfera, né? E aí eu fico com uma atmosfera sem hidrogênio e hélio, tá? Aí vem o vulcanismo e vai me dar uma atmosfera secundária, mas muitos geólogos chamam essa atmosfera de primária, tá? Mas é a minha atmosfera secundária da Terra, uma vez que vem do degasamento, né, dos vulcões e a formação dos oceanos, tá? Quando a minha Terra tinha ali quase 1 bilhão de anos, eu começo a ter vida nessa minha Terra. E aí eu começo a ter a fotossíntese, começo a ter uma fotoquímica, síntese de orgânicos, né? E eu vou ter aí uma evolução, né? E essa fotossíntese vai começar a liberar oxigênio para a minha atmosfera, né? Então, eu começo a ter aí a vida evoluindo. Então, aqui eu já começo a ter as cianobactérias, né? Há 2,4 bilhões de anos atrás. E aqui eu já começo a ter a minha formação de oxigênio indo para a atmosfera. Então, aqui está mostrando 0,1% a minha atmosfera, a composição da minha atmosfera com 0,1% de oxigênio. E essa atmosfera vai crescendo na concentração de oxigênio. Aí eu tenho a origem dos seres eucariotas, e aí essa atmosfera começa a aumentar a quantidade de oxigênio, tá? E em torno aí de quase 800 bilhões de anos atrás, 800 milhões de anos atrás, eu tenho a origem da vida multicelular. E aí eu já tenho em torno de 20% de oxigênio, ok? Então, a camada de ozônio, na verdade, ela vai ter sido formada muito perto dessa fase aqui, entre 10% e 20% de oxigênio na Terra, né? Na atmosfera da Terra. E até que a gente vai evoluindo aí para a fase em torno de 540 milhões de anos atrás, do Fanerozoico. O Fanerozoico é quando você começa a ver nas rochas os fósseis, mas vê a olho nu, né? Esse fane vem de visível, você já olha a olho nu e os fósseis já são vistos, né? Então é esse período em que você começa a ter uma vida mais complexa, né? Até os dias de hoje. Então, repara que isso, uma vida mais complexa, a gente começa a ver em torno de 550, 600 milhões de anos atrás, né?
E desde então, a Terra vem sofrendo aí muitas mudanças e a vida vem também se modificando, evoluindo, e a gente tem a evolução darwiniana acontecendo aí o tempo todo, onde as formas de vida mais adaptadas às condições climáticas da Terra que ficaram, né? Que acabaram ficando e sobrevivendo, né? E a evolução para mais alta complexidade vai levar aí quase 3,8 bilhões de anos, né? Então, o fóssil mais antigo de hominídeo encontrado foi em 2009, um hominídeo de 7 milhões de anos. Os hominídeos são os antepassados mais recentes que são comuns aos chimpanzés e ao homem, né? E aqui um suposto quadro evolutivo dos hominídeos, que eu vou deixar aí para vocês, né? A partir de 7 milhões de anos até o Homo sapiens sapiens. E aqui um modelo de evolução dos primatas que foi elaborado por matemáticos e biólogos, em que eles dizem que o grupo de primatas pode ter surgido quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, né? Porque acreditava-se, né, que os primatas eles evoluíram a partir do momento que os dinossauros vão embora, né, são extintos, né, mas existe aí um modelo matemático que diz que não, que o ancestral comum mais antigo dos seres humanos surgiu em torno de 85 milhões de anos atrás, né? Então, conviveu com os dinossauros. E é o mesmo ancestral dos lêmures, dos macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo e os grandes macacos humanos. Bom, e tem outras teorias de origem de vida na Terra que levam em conta que a vida veio de fora, ou que pelo menos as moléculas que formaram a vida vieram de fora, né? Que são teorias de panspermia. Então, existem vários tipos de teoria de panspermia. Então, uma delas diz que a vida se formou aqui, mas a partir de elementos que vieram de outro planeta. Então, veio de fora da Terra, provavelmente, tá? Segundo Lord Kelvin, no final do século XIX, a vida provém sempre de outras formas de vida. Então, a vida teria sido semeada aqui no nosso planeta. Essa era a ideia, né? Então, existem muitos adeptos a essa teoria de panspermia, né? E pode ser uma panspermia tipo, material veio para a Terra e a partir desse material a vida surgiu, como pode ter sido a vida veio direto formada para a Terra, tá? Agora, essa teoria, ela também tem controvérsias, né? Que é o seguinte, se a vida veio de outro planeta, como ela poderia ter vindo sozinha? Como ela sobreviveria à radiação das estrelas? Ela veio de onde? Ela veio de outra galáxia ou da nossa galáxia? E mesmo que tenha vindo da nossa galáxia, ela veio de um outro sistema, de uma outra estrela. Então, como ela sobreviveu a essa radiação e ao vácuo? Né? Como ela chegou aqui no nosso planeta? Então, tem muitas perguntas sem resposta, né? A panspermia dirigida, ela diz que a vida veio de outro planeta, de outro lugar, mas ela veio porque alguém trouxe. Um outro ser extraterrestre veio
sim, seres inteligentes, eles vieram e trouxeram vida para colonizar a Terra. Qual é o argumento do pessoal que é a favor dessa panspermia dirigida? É que a gente, como seres humanos, a gente precisa, como seres em geral, nós precisamos do molibdênio. E pela teoria, né, pelo que a gente sabe, os organismos eles vão se formar, tudo vai se formar a partir do que você tem mais, né? Então você vai formar o teu sistema com aquilo que você tem de mais a oferecer. A gente enxerga no visível porque o nosso Sol emite o máximo no visível. Nós fomos adaptados a usar o que a gente tem de mais, né? Mas a gente precisa do molibdênio. Ele é essencial para o funcionamento de muitas enzimas no nosso metabolismo. Mas ele é raro no nosso planeta. Então, o argumento desse pessoal é que essa vida veio de fora, de um sistema onde o molibdênio era rico, então, por isso, nós precisamos do molibdênio, mesmo ele sendo raro no nosso planeta, né? E o Royal e o Vikramasinghe ainda é vivo em 2021, ele está com 82 anos, eles criaram uma teoria, que é a nova panspermia, que diz que a vida se encontra espalhada por todo o universo. Então, existem esporos de vida que vão fazer parte aí das nuvens interestelares e vão chegar aí em planetas que estão próximos às estrelas dessas nuvens, e eles podem vir nos núcleos de cometas e eles vão trazer vida para esse planeta. O Vikramasinghe, ele, inclusive, em 2006, eu não sei se foi 2006 ou 2004, que teve uma epidemia de SARS, ele disse que o vírus era extraterrestre e tinha vindo porque o planeta passou numa certa região e captou poeira cósmica e trouxe esse vírus aqui para o nosso planeta. Então, ele realmente acredita que a vida está espalhada e que em algum momento a gente pode passar por uma região e capturar a vida extraterrestre na forma de esporos, entre aspas, né, de vírus, bactérias, desse tipo de material, né? E eles buscam, né, por componentes que estejam presentes na poeira interestelar, que tragam traços, né, mostrando esses esporos, esses micro-organismos, né? Existem pessoas que vão atrás disso, né? E eles têm essa dúvida, né, se os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são polímeros orgânicos muito grandes, que já foram identificados em várias regiões do espaço, né? Eles se perguntam se esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles não poderiam ser sementes para a vida, né? E eles já foram detectados, inclusive, em galáxias muito antigas, em galáxias que foram formadas quando o universo tinha aí cerca de 3 bilhões de anos. Então, a ideia deles é, bom, esses hidrocarbonetos podem ter formado vida, né? Foram sementes para a formação da vida e estão espalhados por todo o universo, né? A partir de análises de meteoritos do tipo condritos carbonáceos, a gente também já viu que existem muitos compostos orgânicos, né? Então, esses compostos orgânicos poderiam ter sido, na verdade são, né, sintetizados naturalmente sem a atuação dos seres humanos. Então, tanto a partir da análise de meteorito quanto observações do meio interestelar, eles chegaram à conclusão de que, bom, material orgânico pode ser formado fora da Terra sem que os seres humanos atuem nessa formação.
Então, seria mais um indício aí de que a formação de vida é muito facilitada no universo, né? Bom, vários meteoritos já foi provado que apresentam aminoácidos. Esses aminoácidos não são contaminação terrestre, são aminoácidos extraterrestres. Quando você faz a composição isotópica, você vê que esse carbono, esse oxigênio, não tem condição de ser material terrestre, né? É extraterrestre. Então, esse tipo de observação, né, acaba reforçando essa teoria da nova panspermia, né? Uma outra coisa também, olha, a gente já tem aí, por exemplo, no meteorito Murchison, que foi encontrado na Austrália em 1979, que é um condrito carbonáceo, a partir dele foram extraídas várias moléculas orgânicas, né? Então, hidrocarbonetos com 15 a 30 átomos de carbono, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, cetonas, hidrocarbonetos que a gente chama de heterociclos, né, com nitrogênio e enxofre, fósforo, são importantes para a vida. Já foram encontrados nucleobases, bases de DNA, né, adenina, guanina, uracila. Mais de 70 aminoácidos foram detectados no Murchison. Então, assim, muitas moléculas importantes para a vida já foram detectadas em meteoritos e que foram feitas fora da Terra, né? E uma importante descoberta também, que reforça a teoria de que esse material é material vindo de fora, que deu origem à vida na Terra, é a descoberta de excesso de enantiômeros. Vocês lembram que o Alexandre falou isso no seminário dele sobre os enantiômeros? Então, os enantiômeros, eles são compostos em que eles são iguais. Se você olha aqui, ó, se você olhar para essa molécula, você vai falar, essa molécula aqui, a D-alanina, é idêntica à L-alanina. Eu tenho um átomo de carbono aqui no centro, aqui também. Eu tenho um COH ligado a esse átomo de carbono, aqui também. Eu tenho um CH3 ligado a esse átomo de carbono central, aqui também. Eu tenho um NH2 ligado ao átomo de carbono central, aqui também. E eu tenho um hidrogênio ligado ao carbono central e aqui também. Repara, só que eu posso girar o quanto eu quiser essa D-alanina, que ela não vai se sobrepor sobre a L-alanina. Elas são imagens de espelho uma da outra, elas não são sobreponíveis. Percebe? Elas são diferentes. E elas vão ter características diferentes, elas vão funcionar diferente no organismo. Tá? Esse D e esse L está relacionado com o desvio da luz para a direita, para a esquerda. São termos que diferenciam essas duas. No Murchison, a gente vê um excesso de 33% da L-alanina em relação à D-alanina. Então, os meteoritos, eles têm os aminoácidos todos do tipo L, em excesso, né? E é engraçado isso. Bom, como eu falei para vocês, a gente usa o que a gente tem de excesso, né, para a formação dos nossos sistemas, né? E todos os aminoácidos de importância biológica nos seres humanos, nós, em organismos vivos, são do tipo L, exceto a glicina, lógico, porque ela não é quiral, ela não tem essa coisa do D e do L, né? Só tem um tipo. É o aminoácido mais simples, né? Então, na natureza, ao invés de produzir os aminoácidos dos dois tipos, a natureza resolveu usar o L, que é o que tem mais nos meteoritos, é o que tem mais no material extraterrestre. Então, minhas proteínas, suas proteínas, as proteínas de todo ser vivo aqui na Terra são canhotas, são do tipo L,
né? As proteínas também e as enzimas são do tipo L canhotas, né? Mas os carboidratos, assim como o DNA, ao contrário dos aminoácidos, das proteínas, são destros. Então, isso é uma coisa que são do tipo D, né? Então, isso é uma coisa assim que é bastante intrigante e tem muita pesquisa por trás disso. A vida na Terra depende dessa quiralidade, se é D ou se é L, né? E aqui eu já falei para vocês, para validar se era contaminação ou não, foram feitas análises isotópicas, né? E verificaram realmente que não tinha contaminação nos meteoríticos. E aqui uma chargezinha para a gente pensar sobre a evolução e a involução da espécie humana. É isso, pessoal. Termino aqui a aula e nos vemos aí na próxima. Grande abraço.